Olá, tudo bem? Professor, equipe escolar, equipe gestora. Eu chamo Everaldo, PEC de Matemática. Meu nome é Heloísa, PEC dos anos iniciais. Hoje, pessoal, a gente vai começar um trabalho voltado aí para o SARESP, né? Com uma metodologia da SEDUC, né? Que vem sendo aplicada no Estado, na nossa diretoria de ensino. Então, a gente queria colocar ela para vocês hoje, em todas as áreas, né? Vamos colocar uns princípios aqui para vocês e gradativamente, né, as outras áreas estarão fazendo também a continuidade dessa formação de hoje, tá? Ok, Luísa? Ok, Podemos começar? podemos sim, vamos começar. Ok, nós estamos com duas telas aqui, né? Então, pode ser que você veja a gente virando o rosto aqui, mas é para para olhar no outro local aqui, tá? Ok? Então, pessoal, esse é o TPC. Ele está sendo realizado, né, para a semana de 7 a 11 de novembro, tá? Que é uma TPC da Diretoria de Ensino. O foco, o tema, aprender juntos para o SARESP, né? Então, ele é voltado para ações do SARESP, além das ações de aprendizagem e recuperação, também nós queremos colocar para ser utilizado para aquelas habilidades que nós precisamos reforçar as mesmas para nossos alunos em relação ao SARESP. Público-alvo, todas as áreas, todos os professores, né, todas as disciplinas. Por quê? Porque nos próximos ATPCs, os PECs das áreas estarão continuando esta formação para vocês. Ok, Lô? E considerando que é um projeto, né, Aprender Juntos, e algumas escolas já implementaram e outras não, então nós vamos fazer um pequeno recorte para apresentar esse projeto a todos, porque é uma forma diferente de você subsidiar, né, a aprendizagem, tá? Então, considerando esse momento de hoje, nós vamos partir pelos objetivos, né? Então, nosso primeiro objetivo é o programa de recuperação e aprofundamento, que é reconhecer relações entre programa de recuperação e aprofundamento e projetos para a melhoria da aprendizagem com o Aprender Juntos, que é o dia diferente, para apoiar a comunidade escolar na análise dos resultados das avaliações internas e externas e nos reagrupamentos dos estudantes e criar ações para o SARESP, porque nós sabemos que todas as avaliações, que as habilidades, né, que estão presentes, Sim. elas estão alinhadas às do SARESP. Então, essa é uma proposta inovadora, vamos dizer, por quê? Porque ela considera todos os alunos, tanto os alunos, envolver os alunos abaixo do básico, o adequado e o avançado, considerando os níveis de proficiência, tá? E é um projeto que ele está tendo uma repercussão dentro da recuperação, né, dessas defasagens dos alunos que apresentam, de uma forma muito significativa, né? Quer acrescentar, Evê? Vamos ler os objetivos ali, né? Apresentar aos profissionais formas diversificadas de planejar e realizar atividades diferenciadas nas diversas áreas para os diferentes níveis de aprendizagem, a fim de promover o engajamento e a aprendizagem dos estudantes. Refletir sobre diferentes vias de abordagem da matemática no âmbito do projeto Aprender Juntos, resolução de temas, história da matemática, uso de jogos, tecnologias, dentre outras. Neste objetivo, nós colocamos essa reflexão porque, inicialmente, a primeira parte dessa formação, ela será composta com o componente da matemática, mas, na segunda parte, nas demais formações, virão as outras áreas. Refletir sobre como fortalecer a implementação do Programa de Recuperação e Aprofundamento e projetos para a recomposição da aprendizagem, em especial o Aprender Juntos, a partir do diagnóstico dos desafios e proposição de melhorias. Tá? Então, essa é a intencionalidade dessa formação. E assim, pessoal, em síntese, né? A gente vai ver durante o slide, mas assim,
Por que aprender juntos, né? Recuperação, aprender juntos, dia diferente. Considerando os diferentes níveis de aprendizagem dos nossos estudantes, aprender junto pode ser uma metodologia que pode auxiliar muito, né, na recuperação e no fortalecimento aí de algumas habilidades dos nossos estudantes. E com atividades, né, diferenciadas e lúdicas, fazendo, por exemplo, um dia diferente, que chama, né, o projeto, um dia diferente na escola, que assim, diferente daquilo que ele faz todos os dias, né? Mas que é focado nas habilidades. Então, essa é o foco principal dessa nossa formação. E para dar início à nossa abertura institucional, ela remete ao quê? Aos resultados do SARESP dos anos anteriores. Tá? Então, nós vamos iniciar a partir desse primeiro momento, que é a análise dos resultados. Dentro das médias de proficiência por ano, série referente ao 5º ano, em língua portuguesa e matemática, por que nós buscamos a partir do 5º ano? Porque hoje nós estamos com os 6º anos, né? Então, nós precisamos aí conhecer este aluno, nós precisamos verificar como este aluno chegou. Nós não podemos imaginar que ele não passou lá pelos anos iniciais, ou se ele, como ele passou, como ele chegou até nós. Então, isso é o reflexo de como esses alunos, eles apresentaram os resultados, né? Então, em língua portuguesa, né? O que ficou evidente ali em língua portuguesa? Que houve uma queda, né, significativa na aprendizagem, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Próximo dos 10%. E nesta outra comparação por níveis de proficiência, o que foi verificado em língua portuguesa? Se você observar ali de 2010 até 2021, o que aconteceu? Aconteceu significativamente no abaixo do básico um aumento, né? E no avançado diminuiu significativamente a proficiência desses alunos. Então, esse é um reflexo que nós estamos e vamos, né, por vários anos, trabalhar. Em matemática também. Olhando essa análise da comparação por níveis de proficiência, esse aluno do 5º ano, ele está apresentando ali um aumento significativo em relação à língua portuguesa, na matemática, maior ainda do aumento no abaixo do básico, e é lógico que lá, se nós olharmos lá no avançado, ele também diminuiu significativamente. Então, este é o perfil dos nossos alunos hoje e o porquê que estamos tão assim atentos e preocupados em oferecer condições para que todos consigam avançar. Olhando rápido, né, Lu? Abaixo do básico, ele aumentou quase o dobro, né, do abaixo do básico, e no avançado, ele caiu mais de 50% daqueles alunos que estavam no avançado. Então, essa é a atenção, né? Sim. E aí, um outro gráfico também muito significativo, né, falando sobre a defasagem e o que ela reflete dentro da proficiência em língua portuguesa. Se nós formos considerar em língua portuguesa, o aluno que está no 5º ano apresenta a mesma proficiência do estudante do 3º ano. E já o aluno do terceira série do ensino médio saiu da escola com a proficiência adequada ao estudante de 8º ano do ensino fundamental. Né? Então, foram os resultados colhidos. E na matemática, o aluno que está no 5º ano apresenta a mesma proficiência esperada de um estudante de 2º ano do ensino fundamental. Já o aluno da última série do ensino médio saiu da escola com defasagem de quase 6 anos. Então, o quanto isso reflete, né, para a gente, enquanto professores, e o quanto que isso é significativo para que a gente, ao preparar nossas aulas, ao fazer um projeto como este, ao implantar algo diferente, a gente tenha uma intencionalidade pedagógica. E essa intencionalidade, ela tem que ser visada por todos os componentes, em todas as áreas,
né? Porque esses alunos são alunos de todos. Então, focado nessa defasagem, focado nesta necessidade, vem de encontro à proposta que nós estamos oferecendo hoje a vocês dentro dessa formação. Isso, pessoal, reforçando, né? Assim, para nós entendermos melhor, imagina essa defasagem, né? Na minha sala de aula, assim, o esforço que eu terei que fazer, né? Com essas variedades de níveis de aprendizagem dentro da sala de aula. Então, assim, o objetivo da SEDUC, né? A intenção dela, a proposição, foi de ter um projeto que possa auxiliar, apoiar, não fazer o trabalho que é feito o mais grosso na escola, mas de apoiar e auxiliar, né, os alunos com essa metodologia do aprender juntos, né? Que mais para frente nós vamos ver que analisa os alunos por grau de proficiência e faz um dia diferente, faz atividades lúdicas para trabalhar essas habilidades, né? Então, só para assim reforçar e atender os níveis. Por que desse projeto? E por que nós estamos falando hoje para todas as áreas, né? Para esse fim, né? E especificamente esse ATPC, para os Taresp. Então, aprender junto para os Taresp, todas as áreas, todos os componentes, utilizando ou não essa metodologia para chegarmos ao nosso objetivo. E também, né, Ivê, essa questão, ele é um projeto flexível, porque eu, enquanto professor na minha sala de aula, eu conhecendo o meu aluno através da proficiência, eu posso separar os alunos, né, fazendo os agrupamentos produtivos, e aí trabalhar seguindo a minha intencionalidade, né? Então, nós vamos falar mais claramente lá para frente como isso poderia ser possível também. Aí é uma outra informação, né, da matemática, e aí aparece né, no mapa, né, a evidência de que não existem alunos no avançado, porque a defasagem, ela é muito significativa, né, então, só assim, nós estamos só apresentando, né, essas questões, nós não estamos, não vamos entrar no mérito específico de cada estado. E aí os resultados de ciência da natureza, porque também fizeram essa avaliação, né? E a última vez em que foi aplicada a prova de ciência da natureza no SARES foi em 2014. Os resultados não são comparáveis, uma vez que houve mudanças significativas com o currículo paulista, elaborado a partir da BNCC. Assim, foi uma primeira avaliação para inaugurar uma nova série histórica. Dessa forma, pode passar. Desta forma, eles apresentaram os resultados que foram apresentados no ano de 2021, no quinto ano, no nono ano, na terceira série do ensino médio. O que ficou evidente foi que esses alunos, eles estão no básico e no terceiro ano do ensino médio houve uma queda e a maioria apresenta-se na proficiência abaixo do básico. E também foi feita uma abertura institucional né, dentro do parâmetro da sondagem, né? Da sondagem inicial. E essa sondagem inicial, ao nível da alfabetização, o percentual de estudantes alfabéticos por ano, comparativo à primeira sondagem de 2022 em 2020, aí dá para você verificar o quanto que essa defasagem ela aumentou significativamente, né, Bê? Isso. Assim, e por que, né, Lu, nós estamos falando de sondagem do quinto ano, né? Porque esses alunos estão conosco, né, Lu? Nós temos que trabalhar eles, né? E por que o foco em quinto ano? Porque os anos iniciais foi um dos públicos mais prejudicados na, na pandemia, né? Porque tinha mais dificuldades de, de lidar com assistir uma aula remota, né? Às vezes os pais também não sabiam orientar os seus filhos, né? E toda uma questão aí
que não cabe agora a gente colocar. E em relação às competências socioemocionais, como ficaram, né? Também eles escolheram vários dados, e aí está o parâmetro dentro da primeira edição censitária. Os resultados mostram que entre 2019 e 2021 as perdas socioemocionais se agravaram ainda mais, e o quanto que isso também acarreta um impacto na aprendizagem, né? Nós sabemos que isto é muito significativo, e o quanto que... Aí, como que eu vou lidar com tudo isso, né? Nós devemos considerar, né? Com certeza. Aí, o desenvolvimento socioemocional pode promover resultados de vida positivos para estudantes, seja diretamente sobre o aprendizado, seja em outros aspectos que também influenciam. Então, eles fizeram análise nos estudos e eles perceberam que o desempenho escolar, ele é onde impacta de uma forma mais significativa. Então, por isso existem todos os trabalhos das competências socioemocionais, todo esse trabalho do Conviva, etc., né? Sim. E por quê? Porque o nosso aluno, ele está fragilizado, né? Então, também tem essa questão que atrapalha dentro do processo ensino-aprendizagem, né? Que interfere, vamos colocar assim, né? Então, eles colocam, né, e a gente entende na fala dos especialistas, que eu não consigo, como que eu vou trabalhar, né, algo de aprendizagem com alguém que está, né, emocionalmente fragilizado, né? Então, é óbvio, né, que é interessante se procurar tratar o emocional para depois, né, eu conseguir trabalhar a aprendizagem com maior êxito. Uhum. E aí, as competências, em 2021, mais estudantes se consideraram um pouco capazes no exercício de todas as competências socioemocionais relevantes para o aprendizado do que em 2019, em todos os anos escolares avaliados. Então, quais competências elas estão mais fragilizadas? Então, aí está a abertura ao novo, a autogestão e a amabilidade, né? E como trabalhar, né? Nós devemos ter foco em todas, mas ter um olhar mais significativo nessas. E aí, diante de tudo isso, né, Elô, o que fazer, né? O que fazer nesse contexto? O trabalho conjunto da SEDUC na diretoria de ensino, escolas e secretarias municipais será fundamental para a recomposição da aprendizagem, visando oferecer oportunidades para os estudantes, porque eles são vítimas dentro deste processo. E é importante que seja feito um trabalho que considere não apenas a dimensão cognitiva, mas também socioemocional, uma vez que um dos princípios do currículo é o desenvolvimento integral e o fortalecimento de competências socioemocionais afeta diretamente a aprendizagem, né? Então, aí nós fizemos essa primeira, né, síntese, praticamente, né, sobre a importância de nos atentar, de preparar, de fortalecer as nossas ações voltadas a essa defasagem, né? Dar condições. Ter um olhar primeiro, para depois você ter uma ação, né? Ter um planejamento. Já é bem assim, dentro dos estudos, perceptível que este aluno, principalmente, que ele lá não teve oportunidade de passar pelo operatório concreto, né? E ele, na matemática, não teve condições de trabalhar de forma concreta, ele está lá no 6º ano e ele necessita deste concreto, ele necessita desta forma lúdica, com intencionalidade, para que ele consiga avançar, né? Por quê? Porque pulou uma etapa, né, da vida dele. E aí, o propósito da recuperação e aprofundamento da aprendizagem é o quê? Resgatar, fortalecer as habilidades essenciais, como o próprio nome diz, ela é essenciais para que ele tenha uma estrutura forte ali e consiga alavancar aí na sua vida escolar. E aí eles implantaram, desde 2019, todos esses programas. O Programa de Recuperação e Aprofundamento, né, que é o PRA, o
projeto de recuperação intensiva, que é o PRI, o projeto de reforço e recuperação, que é o PRR, que eles também oportunizaram agora com o professor, com o pedagogo, né, com o Isso. alfabetizador. E, infelizmente, nem todas as escolas têm esse Conseguiram, professor né? alfabetizador, mas foi um ganho para nós, para esses alunos. O Além da Escola, que são atividades também, né, dentro das técnicas remotas. E a novidade, que é o Aprender Juntos, que é essa forma que está sendo, assim, uma novidade, que está impactando de uma forma muito satisfatória na aprendizagem e que nós estamos abordando hoje. Lembrando, o Aprender Juntos não é uma atribuição, né? Aprender Juntos, reforçando, é um movimento que acontece na escola, né? Ou numa sala, ou em um ano, série, ou no segmento, ou no médio, ou na escola toda. Então, aí a política de recuperação e aprofundamento, ela está voltada ao programa de recuperação e aprofundamento, que é o conjunto de ações articuladas entre si para a melhoria da aprendizagem dos estudantes de todos os anos séries, nas frentes de currículo, de materiais de avaliação, de formação, de tecnologia e de acompanhamento. O PRR, que é a atribuição de aulas a professores adicionais para oferecer apoio mais personalizado aos estudantes. O PRI, que é oportunidades adicionais de recuperação durante períodos de férias, janeiro e julho, para os estudantes que mais precisam. O Além da Escola, ampliação da carga horária com atividades complementares online. E o Aprender Juntos, projeto para recuperação, reforço e aprofundamento de aprendizagens, diferenciado por necessidades semelhantes. Aqui eles iniciaram esse projeto envolvendo alunos de terceiro ao sexto ano, porque nós temos muitas escolas estaduais que elas têm os anos iniciais e os anos finais também, né, juntas. Então, eles implantaram esse projeto em várias escolas piloto e em vários países, e aí houve, assim, uma apresentação de todo esse trabalho, que foi um resultado excepcional, por isso que nós apresentamos, todas as vezes apresentaram as escolas, tá? E assim, reforçando, pessoal, ali parece dos materiais nas formações, terceiro a sexto ano, foi implementado, mas agora o projeto está lá no ensino médio já, tá? Já. Tem várias escolas que começaram lá com uma sala, depois passou na todas as salas daquele ano, depois passou no segmento, hoje elas já estão lá no ensino médio, né? Esse movimento acontece no ensino médio. Por quê? Porque dá resultado para a escola, né? É um dia diferente, é um dia, né, assim, atípico em termos de sala de aula para o aluno, e assim, eles ficam esperando esse dia diferente. E nesse dia diferente, né, são preparadas atividades diversificadas, lúdicas, que eles fazem, praticam e nem sabem que estão desenvolvendo a sua habilidade que eles precisam ser reforçadas. Na verdade, ele só exemplificando, né, Vê? Sim. O foco do Aprender Juntos nesse início foi a aquisição do sistema de escrita e o letramento matemático, porque eles perceberam muitos alunos chegando no sexto ano sem a competência leitora, escritora e o letramento matemático. Que é então, básico, né? Eles fizeram esse nivelamento, e através do nivelamento eles separaram os alunos abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Esses alunos não sabiam que eles tinham e estavam nesse nivelamento, porque foram divididos por cores. Isso. Então, a cor amarela, por exemplo, ela era o abaixo do básico, e etc. E aí se subdividiram em cores. E nesse dia diferente, nas duas primeiras aulas, por exemplo, de segunda-feira, tinham atividades direcionadas, então alguns professores ficavam com abaixo do básico, mas eles não sabiam, né, lógico, para recuperar essa questão do sistema de escrita, e com o básico também, com o adequado também, porque não tinham especificamente alunos no avançado, mas se tivesse também poderia ser propostas atividades para esses alunos. E aí, na outra semana,
acontecia a mesma coisa para o letramento matemático. Nem sempre os alunos que estão na turma do abaixo do básico em língua portuguesa também estão na de matemática. Não. Então, tem que ser feito um nivelamento com seriedade sobre vários dados. Análise. Esses dados, eles utilizaram a sondagem inicial, a ADE, a AP, vários instrumentos para que eles pudessem elaborar, né, esse nivelamento de uma forma adequada, tá bom? Quanto mais lúdica eram as atividades, menos os alunos percebiam que estavam sendo agrupados de alguma maneira, né? Então, essa é a estratégia, né? Atividades diferenciadas, de forma que o aluno não perceba que ele está sendo, né, colocado ali pela proficiência, né? Mas pela competição, né? De jogos, gincanas, atividades diferenciadas. Só que são atividades lúdicas com intencionalidade pedagógica, Sim. Né? É isso que é uma coisa feita é como se fosse uma aula, né, Everaldo? Uhum. Então, nós vamos entrar sobre isso. Sim, sim. Então, aí ficou bem claro a exposição sobre o modelo Aprender Juntos, o que é e o que não é, né? O que é? Reagrupamentos flexíveis e temporários por habilidades, níveis de aprendizagens próximos. O que não é? Enturmação por desempenho. Não é o fraquinho, aquele fraquinho fica com fraquinho, não. É um outro formato. Atividades personalizadas para que todos os estudantes aprendam, e não categorização de estudantes. A turma do fraquinho dessa atividade aqui. Não. Tudo com intencionalidade, dentro de um propósito, dentro das habilidades, dentro daquilo que oferecesse condições para o aluno avançar. Dias, períodos de recuperação, reforço e aprofundamento diferenciados para todos os estudantes. Então, às vezes acontecia o dia diferente numa segunda-feira as 2 primeiras aulas, às vezes acontecia na quinta-feira as 2 últimas, às vezes, então, são propostas dinâmicas de atividades de dia diferente. E não é uma recuperação para apenas alguns estudantes, para todos, né? Aí tem um modelo de aprender juntos, né? Como que eles elaboraram. O grupo azul era o grupo de alunos pré-silábicos, o grupo laranja, silábico com valor sonoro, silábico alfabético, e o grupo verde, silábico alfabéticos e o alfabéticos. E ali no grupo azul era o pré-silábico, silábico com valor sonoro. E isso foi nos anos iniciais, esse modelo. E o que aconteceu? Aconteceu que esses alunos, eles, de uma semana para outra, eles conseguiam mudar de agrupamentos de forma significativa. Significativa por quê? Porque os avanços perante as atividades propostas nesse dia diferente foram muito significativos, né? Então, é um projeto dinâmico, tá? O programa de recuperação e aprofundamento, ele visa, dentro desse ciclo, né? Ele está aí no centro, recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Mas por que foi pensado nisso? Porque quando nós falamos em recuperação e aprofundamento, nós pensamos primeiramente em todos os alunos, nós pensamos em recursos didáticos, em formação, em tecnologia, em acompanhamento, em avaliação e em currículo. Não é nada fragmentado. Então, para que aconteça um programa sério, que consiga atingir algum resultado, né, ele precisa envolver todos os segmentos. E o Aprender Juntos está no centro da recuperação e aprofundamento. Por quê? Porque ele visa todos. Tá? Aí, o que eles fizeram para ilustrar? O guarda-chuva, que o guarda-chuva é algo que envolve o programa, né? Que ele envolve o Aprender Juntos, ele envolve o PRR, ele envolve a monitoria de estudo além da escola, que é o contraturno, quando algumas escolas têm essa oportunidade de oferecer, e tem o PRI, que é de janeiro e julho também, né, que é uma ampliação. Então, esse programa,
ele envolve o tempo regular de aulas e a recuperação contínua também. Focando, né, Lô, nas habilidades essenciais, né? E isto Aprender essencial. que é necessário. E também ali, olha, tem toda a questão do material Aprender Sempre, né? Que ele foi embasado nas habilidades essenciais. Isso. E nele, você já dá condições de que esse aluno consiga recuperar acima de 75%, né, EV? Isso. Que estão as habilidades essenciais contempladas no material. E a recuperação contínua também, e sistema Semana 6, né? da semana 6, tá bom? Análise dos resultados das avaliações e organização dos reagrupamentos no sexto ano. Então, aqui, pode passar, Evê? Aqui é uma modelização, né? Em nossas formações, eles deram várias modelizações, as escolas foram lá apresentar os diretores, a equipe foi, né? Foi o diretor, foi o supervisor, foi o PEC, foi o coordenador, foram alguns professores apresentar como que as coisas estavam acontecendo lá e qual foi o impacto disso após a implantação. Então, aqui nós trouxemos rapidamente para vocês um modelo, né? A Escola Maurício Aparecida Ferreira, após a aplicação da AD, verificou os resultados e a equipe escolar implementou o dia diferente, Aprender Juntos, com foco nas habilidades que apresentaram maiores fragilidades. Desta forma, a equipe verificou a necessidade de realizar os agrupamentos produtivos, visando os níveis de proficiência, né, com os estudantes de sextos anos. Então, neste caso, ela implantou primeiramente aos sextos anos, depois ela implementou para sextos e sétimos, e depois para oitavo e nono. Após essa primeira etapa, elaboraram atividades para os diferentes agrupamentos por níveis de proficiência. Aí, identificação das habilidades que precisam ser desenvolvidas, análise de dados por turma. Nesse contexto, o primeiro desafio da equipe é analisar os resultados da AD, identificar as necessidades de aprendizagem e selecionar as habilidades que serão trabalhadas. Pode passar, Evê. E eu já queria deixar um gancho aqui para nós, né? Para o ano que vem, né? Porque é o ano que está próximo é a ADI, né? Após a ADI 2023. A gente já pode começar o ano com Aprender Junto desde o começo do ano. Com né? certeza. E aí tem a identificação das habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? E eles fizeram alguns questionamentos. O que a AD indica sobre as necessidades de aprendizagem dos estudantes? Quais habilidades serão selecionadas para o trabalho no âmbito do Aprender Juntos? Quais serão necessárias, né? Comente os critérios adotados para essa escolha. Então, aí, pode passar, Eli, porque daí a gente mostra para eles. Aí estão todas as habilidades, né? Que apareceram na AD. Eles pegaram duas salas, né, Lô? Isso. E aí eles fizeram análise de todas as questões, aí estão as habilidades, o percentual de acertos. E aí, sobre esses dados, eles também fizeram uma outra análise, colocando no quadro de porcentagens de acertos de cada dos alunos, e nesse quadro eles também observaram, da forma horizontal, como que o aluno foi, qual estava a proficiência dele, e da forma vertical, né? Quais foram as habilidades com maiores defasagens também. Então, foi uma análise bem produtiva, bem significativa, e sobre essas análises, eles elaboraram as habilidades que mais, eles verificaram as que mais precisavam de atenção, né? E aí, sobre essa análise, eles fizeram os agrupamentos e fizeram as atividades necessárias para resgate dessas habilidades. E a gente vê muito isso aí nas escolas. As escolas fazem muito assim. Inclusive, né, Vê, nós gostaríamos de parabenizar já com esse gancho. Nós tivemos uma apresentação semana passada em uma das nossas formações de matemática, que o trabalho é excepcional das escolas que já aplicaram o Aprender Junto. Tanto é que nós iremos convidá-las para compartilhar com todos, tá? Isso, para socializar, né? Socializar. Volto um pouquinho. Os reagrupamentos dos estudantes, nós já falamos, né? Uma vez definidas as habilidades e mapeamento dos estudantes, a equipe gestora orientou os professores que fizessem o reagrupamento das turmas. Então, é possível reagrupar os estudantes à luz da análise realizada até o momento, com todos esses recursos?
Se sim, como poderíamos fazer? Então, houve todo esse estudo junto com a equipe e que foi muito produtivo e que muitas escolas já fazem, já estão fazendo, né? Aí, é só também uma apresentação, um exemplo que eles fizeram, os reagrupamentos, então eles colocaram por cores, então, grupo 1 era o avançado, o grupo 2 era o adequado, o grupo 3 era o básico, e o grupo 4 era o abaixo do básico. Tá bom? Só lembrando, pessoal, que, né, como nós estamos agora, o que está na moda agora, né? Saresp, né? Então, podemos pegar lá 4 habilidades ou 3 habilidades, né? E a gente, de repente, fazer um dia diferente com as 3 habilidades do Saresp, né? Aí, acredito eu que nem tanto pelo nível, né? Mas para trabalhar aquelas habilidades, né, Lu? Surgiu até essa ideia agora aqui. Também tem essa questão de aproveitarmos a Copa, né? Separarmos ao invés de cores, colocarmos também a Copa, os países da Copa, que também é significativo para os alunos, etc. Dessa forma, oferece condições para que todos os estudantes consigam avançar em suas fragilidades. Isso está comprovado pelos estudos realizados pelos especialistas de diferentes países. Então, esse projeto ele foi testado em vários países e o que foi evidente é que todos conseguiram avançar. Em 2 meses, o avanço foi significativo. E aí eles perceberam que o acúmulo de defasagem de aprendizagem ele pode ser representado como um iceberg. Então, por que esses países se movimentaram? Porque eles estavam verificando que essa defasagem estava ficando cada vez maior e não conseguia suprir, né? Então, por isso que veio à tona esse projeto, né? Então, apenas uma parte do problema fica visível quando nós enxergamos essa defasagem como um iceberg, né? A pontinha do iceberg, ele fica ali aparecendo, né? A maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondida, como a base do iceberg que fica abaixo da superfície, ou seja, é como se nós olhássemos o aluno daquele determinado ano sério, mas não aquele aluno que traz consigo as defasagens dos anos sérios anteriores, né? E aí é um exemplo disso. Então, esses especialistas, eles pesquisaram, né? E eles demonstraram com evidências como que está acontecendo atualmente, né? Dentro da aprendizagem, e por que esses alunos não conseguem avançar, né? Então, aí... E é uma fonte, né? A Fundação Lema, que fez essa pesquisa, uma fonte respeitada, né? E como as aprendizagens, elas vão ficando para trás, né? E se a gente não tiver uma atenção, elas vão ficando cada vez mais profundas. E aí, ali aparece pequenas defasagens nos níveis de proficiência podem mascarar um grande acúmulo de habilidades não aprendidas. Tá bom? E essa parte eu achei muito significativa, um dos especialistas nos apresentando toda a intencionalidade das ferramentas disponibilizadas para nós, né, dentro da plataforma CAED, dentro dos outros recursos, das avaliações externas, a sistematização de uma habilidade. Muitas vezes o professor ele não identifica a habilidade que está presente dentro da AP, dentro da AD, porque ele acha que está com a mesma nomenclatura. E não é assim que devemos enxergá-la, né? Por quê? Porque ela está, dentro dessa sistematização, ela está aparecendo o quê? Que existem as habilidades de suporte, as essenciais, e onde que elas aparecem? Eu achei essa explicação muito significativa, né, Eve? Sim. Porque, olha só, mais para frente vocês vão conseguir compreender melhor, mas esta habilidade que eles exemplificaram, né, ensino fundamental, 6º ano de matemática, então, ela aparece tanto no 2º ano, quanto ela aparece ela está desmembrada também nas grandezas e medidas no 7º ano, no 4º ano, desculpe.
também no segundo ano, aqui no quarto ano novamente, aqui no primeiro ano. Então, nós não vamos ler, tá? Porque isso é um estudo. Mas nós estamos mostrando para vocês como que essas ferramentas, né? Como que é rica essa questão da aprendizagem dentro das habilidades, envolvendo as habilidades de suporte, envolvendo as habilidades essenciais, as do ano série, né? Então, é só para esclarecer como que elas podem aparecer e o porquê. Aqui, nessa figura, nós podemos ver ali os agrupamentos já, né? Já. As dificuldades, né? Nós podemos já estipular que atividades eu vou fazer para aquele grupo que vai sanar aquela dificuldade, né? Então, ali já tem um agrupamento que eu posso trabalhar no dia diferente. Porque quando ela aparece aqui, se nós formos ler na íntegra, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as grandezas. Somente o comprimento, depois a massa, por isso que aparece novamente, depois o tempo, depois a temperatura e a área. Olha o quanto que ela é abrangente. O porquê que é importante que ela apareça lá no primeiro ano, depois volte a aparecer no segundo, depois lá no quarto, entende? Então, é muito significativo esse estudo. E aqui existe, né, a explicação, né, a habilidade que nós acabamos de apresentar a vocês, ele está explicando aqui que isso pode ser uma consequência de dificuldades em habilidades de anos anteriores, que são de suporte a essa habilidade essencial, como aquelas que aparecem no slide anterior que nós já citamos. Assim, é importante que não analisar as habilidades apenas individualmente, mas também as que são de suporte para que ela se desenvolva relacionadas aos objetos de conhecimento, tá bom? Agora nós vamos mostrar um exemplo para vocês como as habilidades diferentes, dando séries, dependem uma das outras para que os estudantes possam avançar em seu percurso educacional. Aqui é um outro exemplo sobre a unidade temática de números, né? Que a habilidade aparece lá no primeiro ano, depois ela volta no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, só que de uma forma mais aprofundada, certo? Pode passar e ver. E aí o baixo desempenho em uma habilidade do sexto pode ser consequência de dificuldades apresentadas de anos anteriores que precisam ser sanadas. As avaliações realizadas na plataforma São Paulo trazem itens de marcos de desenvolvimento, que são habilidades anteriores, que são fundamentais para os estudantes avançarem em sua trajetória escolar, sem as quais o estudante dificilmente conseguirá aprender aquilo que lhe é exigido no ano letivo atual e nos demais. Então, por exemplo, a AP do sexto ano inclui itens ligados à habilidade, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Essa habilidade, ela vai abranger todo Os anos iniciais. Os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio. Isso pode ajudar a identificação de habilidades anteriores importantes para a trajetória escolar dos estudantes que precisam ser consolidadas, né? E aí, as condições didáticas. Então, para que eu possa dar condições para o meu aluno avançar, eu preciso utilizar diferentes condições didáticas. Nesse caso, nós apresentamos poucas, né, Vê? Só para modelizar, que é o sistema de rotação. Por quê? Porque dá para todos os alunos participarem de diferentes atividades diversificadas através de agrupamentos produtivos, né? E oferecendo condições para todos os níveis de proficiência. Olha lá, cada estação apresenta uma habilidade que está fragilizada, e aí os diferentes agrupamentos vão passar por todas elas. Então, isso já foi comprovado que essa dinâmica, essa forma, essa condição didática, ela oportuniza a todos a aprenderem e avançarem dentro da sua trajetória escolar e sair daquele nível de proficiência e avançar. Como os estudantes aprendem por meio de uma atividade organizada, por estratégias de rotação por estações,
por sucessivas aproximações ao mesmo objeto de conhecimento, no caso do campo aditivo, multiplicativo, dependendo da atividade proposta. Então, são algumas, o que já foi comprovado, né, que acontece, utilizando diferentes sentidos, auditivo, visual, ou seja, aquele aluno que tem dificuldade no letramento matemático, ou mesmo que ele não consiga ler, que não traga consigo a competência leitora e escritora, ele pode contribuir de diferentes formas, por quê? Porque ele aprende através da percepção, através do diálogo, através da forma auditiva, da interação, da observação, né? Adotando recursos diversos que ativam diferentes capacidades. Destaque para o uso de tecnologias também. Tem aluno que tem dificuldade na escrita, mas na parte tecnológica ele é bom. Criar um contexto significativo que envolva os estudantes. Todos irão participar e utilizar ali o seu potencial, né? Propor atividades lúdicas e diferenciadas, jogos de percurso, jogos dos 7 erros. Tem várias formas, nós citamos algumas, né? Dar comandas claras no início da atividade, a organização é um ponto estratégico, tudo vai da forma que eu organizei, que eu preparei, do como eu vou conduzir, porque a partir do momento que esse aluno ele já está ali, aguardando esse dia diferente, né? Essa aula diferenciada, então isso para ele é novo. Então, quem que vai direcionar isso, né? Como o professor vai direcionar tudo isso? Colocar em discussão diferentes estratégias utilizadas por eles para resolver uma mesma situação, problema. Muitas vezes você propõe ali atividades e o grupo amarelo, ele consegue resolver de uma forma. Aí no grupo vermelho, ele consegue resolver de outra forma. Então, fazer essas trocas de experiências perante os grupos é muito rico também e é muito gostoso, né? Porque os jogos na matemática, esse embasamento aí foi a questão, hoje nós estamos falando especificamente do componente da matemática, e o Borin, né, ele, em 1996, ele fez um estudo onde ele comprovou que, através dos jogos, o aluno, ele gosta, ele aprende a gostar da matemática, uma das formas, né, porque ele está interagindo, porque ele está criando, porque não tem o certo ou errado. Existe o que? As reflexões, os desafios para ser superados, e isso faz com que ele aprenda a matemática de uma forma mais fácil, né? E aprenda a gostar também, né? Destaque os jogos. Aí foi o outro destaque, né? Os jogos permitem articular diferentes áreas do conhecimento. Também foi um estudo que ele fez, né? Esse teórico, e ele conseguiu comprovar, né? Propiciando o desenvolvimento de habilidades diversas, inclusive as referentes à aquisição do sistema de escrita, leitura e etc. Então, já foi comprovado cientificamente, tá? E a adequação para aquisição da base alfabética também, jogos ajudam muito. Bastante. Quais jogos escolher? Devemos escolher jogos que estimulem a resolução de problemas, principalmente quando o conteúdo a ser estudado for abstrato, difícil e desvinculado da prática diária, não nos esquecendo de respeitar as condições de cada comunidade e o que querer de cada aluno. Essas atividades não devem ser muito fáceis, nem muito difíceis, e ser testados antes de uma aplicação, a fim de enriquecer as experiências através de propostas de novas atividades, propiciando mais de uma situação. Ou isso também foi um estudo, né, do Malba, tá? Que ele falou, não adianta também eu propor algo para o meu estudante que ele não vai conseguir, né? Não está ainda. Então, eu tenho que tomar cuidado que seja coisas possíveis, mas que eles tenham que ter desafios, né? Que eles entrem em conflitos para que eles possam aprender e avançar. Aí tem uma outra modelização da Escola João Dias, que ela verificou a necessidade de trabalhar o eixo temático de números após a aplicação da AP. Então, ela fez um estudo, né? Ela verificou dentro de números onde que aparecia a unidade temática do primeiro ao sexto ano, e através desse estudo que a equipe fez, ela conseguiu compreender o que era necessário que o aluno compreendesse
do sexto, no quinto, no quarto, no terceiro, no segundo, no primeiro. Foi um estudo que a equipe fez muito bacana quando eles falaram lá, contaram as experiências, e a equipe toda viu a importância desse eixo dentro da aprendizagem, né, de números. Pode passar. E aí eles elaboraram as atividades, né, nesse dia voltada a números, que é um dos eixos da matemática, e aí, ó, reagrupa os alunos de acordo com as habilidades semelhantes, ou seja, tudo com foco em números, né? Selecione as habilidades a ser trabalhadas e elabore o plano de ação, tudo planejado, nada no improviso, tem que ser muito bem organizado pela equipe. Pesquise no material experiências matemáticas da curadoria do Aprender Juntos, para que possam ser utilizadas, e elabore uma atividade lúdica. É assim, na matemática, esse material do Aprender Juntos, ele foi feito por muitos professores, nós até participamos, né, Vê? Então, e todos eles, esses jogos, eles já foram testados. Então, são atividades que elas dão certo. E o que nós estamos propondo aqui? Nós estamos propondo que este material, todas as escolas já receberam, né, Vê? E vocês poderão adequar este material dentro do objetivo da intencionalidade de vocês. Ou seja, se a minha sala está precisando que eu aplique atividades voltadas a frações, então eu posso utilizar qualquer uma dessas atividades propostas nos 3 livros que estão disponíveis dentro do Aprender Juntos e adequá-las para frações ou para qualquer outro objeto do conhecimento, tá? Ou até mesmo para as atividades voltadas para o SARES. O material a gente envia para vocês também, tá? Também. Certinho. Muito bacana. Aqui foi uma atividade que essa escola ela proporcionou. Primeiramente, eles pensaram em um contexto, então eles falaram para a equipe amarela, né? Agora convido vocês a tirar um período de férias para viajar conosco. Nessas férias, vamos viajar juntos para a praia. Eles contextualizaram a atividade daquele dia, né? E aí, para isso, temos que nos organizar, pois temos várias coisas a fazer. Precisamos alugar uma bicicleta para nos divertir bastante, comprar algumas coisas em um supermercado. Também vamos testar alguns jogos para jogarmos enquanto estivermos por lá. E no caminho para a praia, vocês vão assistir a um vídeo sobre a história de números e nos seus celulares. Então, eles primeiro contextualizaram antes de iniciar o dia diferente e as estações, né? E aí nós só estamos apresentando para vocês aqui as estações, não vamos entrar especificamente em como foi jogado, só para exemplificar. Na estação 1 tinham aluguel de bicicletas e quantas notas de R$ 10 iriam utilizar para esse aluguel, que foi uma das atividades que eles bolaram. A outra, stop de operações, né, em duplas, 3 cartelas por grupo em cada jogada, e tem toda a forma de acontecer o jogo. Jogo corrida das 4 operações, então aí também era uma outra estação. A outra era gerindo uma cidade, e a outra era vídeo sobre a história da matemática e roda de conversa para fechar o dia. Então, aí essa escola explicou, modelizou, foi muito bacana. Nós estamos só compartilhando com vocês. E depois tem toda a parte da reflexão, né? O diálogo formativo entre os pares. O que os estudantes podem aprender com essa atividade no que se refere aos conhecimentos matemáticos, no caso, números. Então, aí é a verificação da equipe, né? E ver no que impactou este momento que foi elaborado por eles. Então, o que impactou? Foi positivo? A atividade da estação 1 foi, mas na estação 2 não foi. O que nós podemos melhorar, então? Então, será que nós atingimos o grupo amarelo, que é abaixo do básico? Ou será que nós demos atividades a eles que eles não tinham condições, vão ter que ser adequadas? Será que a atividade do básico foi ideal? Eles avançaram, entendeu? Então, é toda essa questão reflexiva. E aqui está o material que nós vamos disponibilizar novamente, né, Ivê? Que é o Aprender Juntos. Fala um pouquinho para eles, Ivê, que o Aprender Juntos tem 3 volumes. Isso, tem o volume que fala dos números, né, as características, São jogos, né? jogos, as aplicações,
o volume 2, Sistema Numérico no Cotidiano, né? Tem atividades e tem também jogos, tá, pessoal? São formas lúdicas, porque o material foi feito a partir de uma curadoria de professores e formadores e IPECs, né, de todo o estado. O terceiro ali é multiplicação, divisão, introdução à geometria, jogos, desafio e situações problema. Então, são realmente atividades, né, específicas, pontuais, que podem ser adaptadas, né, nas diversas áreas, até, né, todas as áreas, né? Todas as áreas do conhecimento podem, assim, se valer desse material. Se adequar, né? Porque Uhum. todas elas foram aplicadas, por isso que elas estão Testadas, aí, né? testadas, aplicadas e modelizadas, né? E aqui também é a nossa segunda parte, né, Ivete? Porque Isso. nós estamos fazendo uma breve introdução, Introdução. e na segunda parte da nossa formação será com a participação nos ATPCs de linguagem, ciências humanas, ciências e matemática, falando sobre o dia diferente, sobre o aprender juntos e como cada área pode contribuir Em sua disciplina. em sua disciplina. E também, na nossa terceira etapa, será a replicabilidade, né? Onde Sim. nós iremos convidar as escolas que já estão aplicando com mérito, né? Com Sim. muitas escolas Muito aplicando, bom. e está sendo muito significativo. E aí nós vamos compartilhar com todos. Tá? Essa será a nossa terceira etapa, tá bom? E assim nós... Tá bom? Deixa eu só parar o compartilhamento. Pessoal, nós queremos agradecer, nos colocamos à disposição, né, Lu? Qualquer dúvida, Claro. qualquer ajuda, né? Pessoal das outras áreas, pode consultar o SPEC da sua área ou a gente também, tá? Então, de minha parte, eu agradeço e muito obrigado até esse momento. Eu também espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, tá Sim. bom? Ok. Um abraço, Um pessoal. abraço. Tchau, tchau. Tchau.